Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 274 de Tokyo Revengers. Galera, no sábado, que normalmente é o dia de saírem alguns spoilers, acabou sendo vazado o capítulo inteiro. Bom, naquele vídeo eu só contei pra vocês o que iria acontecer e trouxe as minhas primeiras impressões. Mas já no vídeo de hoje eu vou trazer o review e vamos conversar sobre outras coisas. E para não perder o costume, se você sempre me acompanha nos reviews semanais, eu te peço para deixar o like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Bom, o capítulo começa com a última parte que faltava para completar o flashback do Shinichiro. Em 13 de agosto de 2003, Shinichiro retornou ao local onde conheceu o mendigo viajante do tempo, mas não o encontrou. Considerando que o mendigo não estava lá, isso sugere que a existência dele foi apagada dessa linha do tempo como consequência da sua morte na linha anterior. Como Shinichiro não encontrou o mendigo, ele voltou para a oficina e percebeu que a porta havia sido arrombada. Um detalhe é que quando foi mostrado o flashback do Mike, nesse mesmo dia, o Shinichiro havia terminado de ajeitar a moto que ele daria de presente ao Mike. E por sua vez, o Mike foi até a oficina porque ligaram para ele. Bom, quando o Shinichiro entrou, ele se deparou com alguém tentando roubar a moto, e era o Keisuke Baji. Só que ele não estava sozinho. Shinichiro foi surpreendido pelo Kazutora, que o golpeou na cabeça da mesma forma que o Shinichiro havia golpeado o mendigo. Enquanto o Shinichiro estava caído no chão, perdendo a consciência, ele lembrou que havia sido amaldiçoado pelo mendigo no momento de sua morte. Na sequência, vemos Kazutora tomado pelos impulsos sombrios e dizendo: "Não fui eu não o matei, tudo é culpa do Mike." Galera, desde sábado, essa história do Kazutora ter ou não ter impulsos sombrios tá deixando uma galera confusa. Então, eu vou comentar melhor sobre isso daqui a pouco. Enquanto isso, Shinichiro pensava que aquilo era o seu karma por ter matado o mendigo. Voltando à batalha, Mike contou que alguns dias após o Takemichi ter obtido a habilidade de viajar no tempo, o Shinichiro morreu. E depois de muitos capítulos, nessa imagem nós vemos alguns membros da Toman. E a gente percebe que o babado foi tão forte que pela primeira vez o Smile abriu os olhos. Todos os integrantes da Toman e da Kantomanji ouviam a história atentamente. Imagina a situação, né? Eles foram ali para lutar, mas acabaram ouvindo uma história sobre impulsos sombrios e viagem no tempo, né? Mas enfim, Mike contou que, na verdade, o impulso sombrio é a maldição que o Shinichiro criou ao matar o viajante do tempo, sendo que essa maldição afetou todo mundo ao redor dele. E o mesmo provavelmente aconteceu com Kazutora no momento em que matou o Shinichiro. Esse é o karma que o Mike vem carregando todo esse tempo. Mike sentia que esses impulsos cada vez mais o consumiam por dentro, e ele sabia que não conseguia mais controlá-los. Ou seja, o Mike passou a ser fisicamente afetado pelos impulsos sombrios ao ponto de sentir seu peito doer. Mike explicou que foi por esse motivo que ele se afastou dos seus amigos e que ele não teve outra escolha. Afinal, se ele não conseguia mais controlar os impulsos sombrios, ele temia que poderia machucá-los. Mike estava lutando consigo mesmo e sentia que iria perder o controle a qualquer momento. Até que o Takemichi falou que o Mike não deveria mais segurar aquilo que ele estava sentindo. Takemichi contou que a segunda geração da Toman foi criada para salvar o Mike. Ou seja, todo mundo que estava ali queria ajudar o Mike. Então, Takemichi pediu ao Mike para liberar seus impulsos sombrios que estavam guardados dentro dele. Como Takemichi conseguia ver o futuro, ele era o único que poderia ajudar o Mike, o único que seria capaz de derrotar os impulsos sombrios. Sanzo ficou emocionado e, nesse momento, parece ter se dado conta de que ele e o Takemichi estão do mesmo lado, já que ambos querem ajudar o Mike. Então, não me parece que ele vai coringar de novo. Quem sabe ainda dá tempo do Sanzo ter uma redenção, né? Takemichi, mais uma vez, pediu ao Mike para libertar os impulsos sombrios, mas o Mike não sabia o que iria acontecer quando ele fizesse isso. E basicamente, quando o Mike libertou tudo que ele estava sentindo, ele foi totalmente possuído pelos impulsos sombrios
e entrou em modo berserk. Mas isso não fez o Takemichi recuar. Pelo contrário, ele lançou um olhar de determinação e mostrou que estava pronto para enfrentar o Mike e acabar com os impulsos sombrios de uma vez por todas. E no próximo capítulo, teremos o confronto final de Takemichi versus Mike. Será que o nosso Takemito conseguirá salvar o Mike? Será que ele vai vencer? Bom, pensando de forma pragmática e considerando que faltam 5 capítulos para o término do mangá, o Takemichi vai ter que dar um jeito de vencer, né? Ele que lute literalmente. Olha, podem falar o que for, mas o Takemichi teve um desenvolvimento incrível durante a obra. E foi lindo ver o Takemichi batendo no peito e dizendo ao Mike para ele se livrar de toda aquela dor, todo aquele peso que ele vem sentindo por muitos anos. E o Takemichi acredita que é o único que tem condições de vencer o Mike. Afinal, ele desenvolveu o Haki de observação avançado. Eu realmente só vejo 2 opções para deter o Mike nesse estado berserk. O Haki do Takemichi ou chamar um padre para fazer um exorcismo, né? De repente o Taiju dá uma forcinha fazendo umas rezas aí porque o negócio tá feio. Lembrando que antes de começar o flashback do Shinichiro, o Mike tinha aumentado a velocidade dos golpes e o Takemichi estava desviando por pouco. Isso porque antes ele não estava possuído nesse nível, né? Então o Takemichi se colocou em uma situação bem delicada. Mas ainda assim, eu acredito que o Takemichi vai dar um jeito de quebrar essa maldição e de alguma forma vai conseguir salvar o Mike. Até porque, se o contrário acontecer, ou seja, se o Mike acabar matando o Takemichi, ele vai se tornar um viajante do tempo, né? Imagina que cagada faltando só 5 capítulos. Eu acho difícil de acontecer. Eu acho mais provável que o Takemichi consiga salvar o Mike e depois acabe passando o seu poder adiante, da mesma forma que o Shinichiro fez. Eu também não acho que o Mike vai morrer, porque meio que perderia o sentido, sabe? E por mais que exista essa ideia de destino e karma em Tokyo Revengers, ao mesmo tempo, me parece que a ideia final é que o Takemichi encontre uma forma de quebrar esse ciclo. E também não podemos esquecer que a morte do Draken, que eu não superei até hoje, acabou sendo um preço muito alto que foi pago para salvar o Mike. E talvez até o Kakucho pode ter morrido. Então, já que o pior aconteceu, só nos resta torcer para que tudo termine bem e o Takemichi consiga salvar o Mike. Bom, com relação ao Kazutora e a questão dos impulsos sombrios, algumas pessoas interpretaram que a maldição meio que sussurrou algumas coisas pro Kazutora, apontando a culpa do Mike. Esse até foi o meu primeiro pensamento, mas depois eu passei a interpretar de outra forma. Na minha opinião, o Kazutora ficou desorientado com o que ele tinha acabado de fazer e ficou em estado de negação. Isso porque a gente sabe que quem fica tomado pelos impulsos sombrios não tem noção do que faz. Tanto é que quando o Shinichiro perguntou por que o Mike machucou o Sanzo, ele não sabia explicar por que havia feito aquilo. Nem o Mike entendia. Então, o mesmo aconteceu com o Kazutora. Ele não entendeu por que golpeou o Shinichiro. E a explicação que passou a fazer sentido na cabeça do Kazutora, que estava em negação e sem entender nada, foi culpar o Mike. Afinal, o Kazutora estava ali para roubar a moto que seria o presente do Mike. Ou seja, assim como o Mike não sabia por que tinha agredido o Sanzo, Kazutora também não sabia por que tinha golpeado o Shinichiro. E segundo o Mike, o impulso sombrio é uma maldição que afeta as pessoas ao redor do Shinichiro. Kazutora foi tomado pelos impulsos sombrios naquele momento específico, porque essa é a forma como a maldição age. Não é que o Kazutora tenha impulsos sombrios. Aquilo foi um episódio isolado. Naquele momento em que ele atacou o Shinichiro, foi o momento que ativou a maldição e o karma agiu. O mendigo amaldiçoou o Shinichiro por ter o matado para obter o seu poder. E depois o Shinichiro foi punido por aquilo. Não deixa de ser aquela ideia das tatuagens do Rama, né? Pecado e punição. A essa altura, eu nem sei se ainda dá tempo de explorar quem é o Rama. E talvez, no final das contas, ele acaba sendo um cara normal. Mas a verdade é que, seja lá quem for o Rama, essa ideia de pecado e punição tem tudo a ver com karma. E o Shinichiro pagou pelo que fez.
Agora, com relação ao Mike, talvez por ser a pessoa que o Shinichiro queria salvar, ele acabou sendo, de longe, o mais afetado pelos impulsos sombrios, ou seja, pela maldição que nasceu após o Shinichiro ter matado o viajante do tempo. Tanto é que, ao longo dos anos, o Mike passou a carregar essa maldição consigo ao ponto de sentir dor física em seu corpo. E é interessante observar que essa maldição age como se fosse um espelho, refletindo as ações do Shinichiro. Quando Mike morreu, o Shinichiro estava cheio de ódio. Lembrando que ele socou um muro, depois socou os caras no beco e o mendigo. Depois, esse ódio que o Shinichiro sentia foi transferido ao Mike, que só passou a ter os impulsos sombrios após o Shinichiro ter viajado no tempo para salvá-lo. E esses impulsos também afetaram o Kazutora quando matou o Shinichiro. Ou seja, a maldição não agiu diretamente sobre o Shinichiro. Ela ecoou sobre o Mike e depois atuou sobre o Kazutora, dando ao Shinichiro exatamente o mesmo fim que ele deu ao mendigo. Em outras palavras, basicamente essa é a maldição do karma, que refletiu como um espelho tudo que o Shinichiro fez. Bom, esse capítulo foram mostrados todos os integrantes das gangues, sendo que vários personagens estavam sumidos há um bom tempo. No final das contas, os irmãos Haitani não foram fazer festinha em casa. Mas o único que não apareceu até agora, e a gente não sabe se morreu mas passa bem, ou se morreu mesmo, é o Kakucho. E tem um detalhe importante sobre o Kakucho que falta ser revelado. No caso, a sua verdadeira identidade, né? Todo mundo sabe que o mangá tá na reta final, e parece que algumas perguntas vão ficar sem resposta, e talvez só sejam respondidas em spin-off ou em capítulos extras que saírem no DVD ou Blu-ray da segunda temporada do anime. Mas uma das coisas que precisa ser respondida é o destino do Kakucho. E se por acaso ele sobreviveu, mais uma vez, ainda dá tempo de saber qual é o seu sobrenome. Basta que ele acorde em um hospital e, sei lá, converse com Takemichi, assim como aconteceu no final do arco da Tenjiku. Há um tempo, eu já fiz um vídeo de teorias sobre a identidade do Kakucho, mas uma entrevista recente do Ken Wakui me chamou a atenção. Para quem está acompanhando o spin-off do Baji e do Shifuyu, lá foi apresentado um novo personagem, o Ryusei Sato, que era o vice-capitão do Baji. E nessa entrevista, perguntaram ao Ken Wakui se o Ryusei iria aparecer na história principal futuramente, e a resposta do Ken Wakui foi: "Eu não posso falar sobre isso, mas eu tenho certeza que será quente." Tudo bem que isso pode ser uma pista falsa, mas gente, se faltam 5 capítulos para o mangá acabar, uma forma de encaixar o Ryusei na história seria justamente se ele fosse parente do Kakucho. Já pensou nisso? Aliás, quem quiser que eu traga vídeo sobre o spin-off, comenta aí. Eu sei que eu tô meio atrasada nisso, mas pode ser que tenha uma galera com dificuldade de acompanhar o spin-off porque não tem nenhum grupo de scan traduzindo os capítulos para o português. Enfim, quem tiver interesse já sabe. Bom, eu vou deixar um aviso para quem ficou até o final do vídeo. É possível que não tenha spoiler do próximo capítulo, porque com a treta que teve por causa do vazamento do capítulo inteiro no sábado, o leaker desativou a sua conta no Twitter. Eu não sei se é algo definitivo ou se ele vai voltar no final de semana. Enfim, se por acaso não vazar nenhum spoiler no final de semana, vocês já estão sabendo de antemão o motivo disso. Aliás, o Ken Wakui confirmou hoje na sua conta do Twitter que o último capítulo de Tokyo Revengers sairá no dia 15 de novembro. Na verdade, parando para pensar agora, faltam 4 capítulos e não 5. Enfim, você tá preparado ou preparada para o final? Eu confesso que não tô nem um pouco. Mas enfim, qual é a sua expectativa para o confronto final Takemichi vs Mike? Comenta aí. Bom, se você gostou do vídeo, eu te peço para se inscrever, caso eu ainda não tenha feito isso. E aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até breve!